Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson, do canal Café e Bíblia, trazendo aqui mais um vídeo para todos vocês que são inscritos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? Lembrando de ativar as notificações, isso é muito importante, porque toda vez que nós gravarmos um vídeo, você vai estar recebendo no seu smartphone. Não esquecendo também de deixar aquele joinha, né? Você deixando aquele joinha vai fortalecer o nosso canal, tá certo? Assim o YouTube entende que você tem gostado dos nossos vídeos. E pedindo a todos vocês que ajudem o nosso canal, né? Esse aqui é o intuito de propagar a palavra do Senhor às outras pessoas, tá bom? Então não esquece de estar compartilhando, compartilhe com os teus familiares, com os teus amigos, com a tua família, com os irmãos da igreja, tá bom? Isso assim irá nos ajudar bastante. Meus amados, estamos com a lição muito importante, a lição de número 9, que será ministrada domingo, dia 28 de agosto de 2022, que tem por tema a sutileza do movimento dos desigrejados. A sutileza do movimento dos desigrejados. Uma lição muito importante. Lição de número 8, falamos acerca, né, da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E hoje falaremos sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Que movimento é este, né, que tornam algumas pessoas a ficarem desigrejadas ou desigrejadas, né? O texto áureo a qual iremos tomar por base é o texto Hebreus 10, 25, que nos diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E a verdade prática diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que expressa no contexto da verdadeira igreja. Então preste bem atenção nessa palavrinha movimento e nessa palavra desigrejado, tá certo? Iremos aqui abordar alguns tópicos falando a respeito dessas palavras, né? Quem são essas pessoas, o que é que elas fazem, né? Qual o seu intuito, né? No meio do povo de Deus. Então, a leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25, e iremos começar aqui trazendo, né, uma breve introdução, lembrando aos amados irmãos que aqui nós fazemos um resumo da lição, tá certo? Dos tópicos da lição. Isso vai auxiliar, né, tão somente os professores e também os alunos, né, que têm o desejo assim de mastigar um pouco na palavra do Senhor, de aprender um pouco mais sobre a lição que é ministrada na escola bíblica dominical. Então, amados, nós temos aqui uma introdução e quando eu falei para vocês, perdão, quando se trata de igreja, né, logo nós lembramos de uma palavrinha muito conhecida pelos irmãos ou por alguns outros, né, falando acerca da eclesiologia, né, aqueles que estudam, né, teologia, aqueles que estudam a palavra do Senhor, creio que já deve ter ouvido essa palavra, ou até mesmo um pregador ou um professor falando a respeito da eclesiologia. Eclesiologia é uma matéria que é dada no curso de teologia, né, tanto no básico como no bacharel. Então, qual o significado, presbítero Alisson, dessa palavra? Qual a sua função, né? Qual a sua importância? Eclesiologia, né? A etimologia da palavra, o seu original, vem de eclésia. Eclésia quer dizer igreja, né? E logia quer dizer tratado ou estudo. Então, nada mais é que eclésia ou eclesiologia, né? É o estudo, né, sobre a igreja, é o tratado sobre a igreja. Então, nada mais é que
eclesiologia, vem de eclésia, né, que quer dizer igreja, e logia quer dizer estudo. Então, eclesiologia é o estudo sobre a igreja. É o que nós iremos aqui também abordar um pouco, porque falaremos, né, sobre a igreja de Cristo, né, falaremos a respeito daqueles que têm seguido por caminhos diferentes, querendo, né, até mesmo criar uma doutrina, né, e esses que fazem, que andam dessa forma, querendo até mesmo não obedecer os estatutos da igreja, né? Querendo até mesmo não, podemos dizer assim, respeitar a instituição, né, como igreja, ter uma liderança, isso é muito perigoso. Então essas pessoas que andam dessa forma, andam por essa vertente, né, por esse caminho, eles são chamados de desigrejados, tá certo? Então, como é que fazem essas pessoas que são chamadas de desigrejados? Que movimento é este? Então, podemos ver aqui que esse movimento, né, eu fui buscar o significado, né, da palavra movimento e nos diz o seguinte: ato, movimento é ato ou efeito de mover-se, mudança de um corpo ou parte de um corpo, de um lugar ou posição para outro, deslocação, conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizada por um mesmo fim. Esses são os denominados chamado movimento, né? Esse aqui é o que engloba, né, essas pessoas que fazem esse tipo, né, podemos dizer assim, de mobilização. Então, essas pessoas são chamadas de desigrejados ou desigrejadas. Então, para que ela venha a ser uma desigrejada, né, ou um desigrejado, é preciso que eles venham fazer um movimento. E que movimento é este? Movimento, né, é toda mudança, né, de um corpo ou parte de um corpo, uma deslocação. Então, é um conjunto de pessoas, né, é um conjunto de ações de um grupo de pessoas que são mobilizadas pelo mesmo fim. Quer dizer, essas pessoas têm o mesmo objetivo. E qual é o objetivo dessas pessoas? Saem da igreja, tá certo? E agora pensam de forma diferente. E muitas das vezes acabam colocando na cabeça de outras pessoas que não precisa ter liderança, que a igreja não precisa ter um líder, né? A igreja não precisa ter normas, ter regras. Então, nós sabemos que quem age dessa forma está indo de encontro à palavra. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, aqui apenas é o significado da palavra movimento. E a palavra-chave do texto da lição vai falar sobre os desigrejados. E quem são os desigrejados? Que pessoas são essas? O que é que elas fazem? Qual o seu intuito, o seu objetivo? Como é que eles são chamados? Então, essas pessoas denominadas desigrejados, quer dizer o seguinte, são os não igreja, né? Quando nós falamos sobre movimento aqui, que fala do corpo, nós sabemos que a igreja é feita por um corpo. E nós sabemos que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Então nós sabemos, trazendo aqui para a nossa natureza, né, trazendo para a anatomia, né, o estudo do corpo humano, nós sabemos que o nosso corpo não vai existir, né? Os nossos membros não vão ter as funções se nós não tivermos a nossa cabeça, que é composta pelo cérebro, né? Onde o cérebro ele manda, né, as funções para o nosso corpo, para os nossos pés, para as nossas pernas e assim por diante. Então nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Os membros, os obreiros, todos aqueles que fazem parte da igreja, é o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça da igreja. Então essas pessoas, né, o que é que elas fazem? Elas saem do corpo de Cristo, né?
porque elas não querem ser lideradas, não querem receber ordens, né? Não querem ser orientadas, às vezes quer fazer o que quer, da forma que quer, andar como quer, e acham que eles não acreditam, né? Podemos dizer assim, que Deus levantou, né, o pastor, o anjo da igreja e os obreiros, né, como são designados, nós iremos aprender aqui. Cada um foi dado um ministério para estar exercendo na presença do Senhor, na casa do Senhor. Então, essas pessoas chamadas desigrejadas são os não igreja, ou as sem igreja, né? São aqueles tipos de pessoas que não têm pastor, não tem uma igreja para congregar. E nós sabemos que Deus deixou isso escrito em sua palavra, e a gente vai aprender aqui. Então são assim chamadas as pessoas que se dizem cristãs. Essas pessoas são denominadas cristãs. Elas se reconhecem como os cristãs. Mas quando perguntam, você é de qual igreja? Qual igreja você congrega? Ah, não tem igreja não. A igreja sou eu. Cadê quem é o seu pastor? Né? E muitas vezes as pessoas, não, eu não tenho um pastor, meu pastor é Jesus. Então, nós sabemos que não é dessa forma, né, que o crente ele deve se portar. A igreja de Cristo não pode andar dessa maneira. Então, continuando aqui, contudo, não se consideram parte de denominação alguma. Então, esses são conhecidos como desigrejados, né? Primeiro, eles formam um movimento, que é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, e agora são conhecidos como desigrejados. Isso é muito perigoso, amados. Nós temos que ter um pastor, nós temos que ter uma liderança, nós temos que ter as normas, as regras. Imagine uma sociedade sem regra, sem norma. É por isso que existe o direito, né? Porque o direito ele delimita, né, os direitos e deveres de cada pessoa, as ações da pessoa aqui na sociedade. Então imagine uma igreja sem regra, uma igreja sem doutrina. Né? A palavra do Senhor tem que ter ordem, tem que ter decência, a igreja, né? Tem que ter ordem, tem que ter decência, para que as coisas de Deus venham ser organizadas. Então, se na igreja não tiver ordem, não tiver decência, não tiver regra, não tiver normas, então como será conduzida a ovelha de Cristo? Aí nós vemos aqui, primeiro tópico, visão e prática do movimento dos desigrejados. Atos, capítulo 16, versículo 4 e 5. A gente vai estar lendo aqui. Atos, capítulo 16. Se você tiver sua Bíblia, pode acompanhar em nome de Jesus. Versículo 4 e o versículo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Então nós vemos aqui, né, o que a igreja, né, era na época aqui, quando aconteceu a segunda viagem missionária de Paulo, né, onde Silas e Timóteo o acompanharam. Então nós vemos aqui, quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos. Quer dizer, desde a antiguidade, desde o século passado, a igreja já tinha suas normas, a igreja já tinha suas diretrizes. Nós vemos aqui que não foi diferente, que na vida de Paulo, na vida de Silas, na vida de Timóteo. Então, eles ali presenciavam, né, que todos aqueles decretos que foram dados pelos apóstolos, né, que estavam ali com eles, eram para serem obedecidos, né, os apóstolos e os anciãos da igreja em Jerusalém. Então, assim, de sorte que as igrejas eram confirmadas
e nisso, confirmadas na fé, e nisso a cada dia crescia em número. Então, uma igreja que não tem doutrina, uma igreja que não tem ordem, uma igreja que não tem decência, ela não tem como crescer. Então, um crente que não está dentro dessas diretrizes, né, não tem como crescer na presença do Senhor, porque ele está sendo um desigrejado, né? E também nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 7, 15, 16. 2 Crônicas 7, 15 e 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. E não se desviaram do mandado do rei, olha aí, ordenança, aos sacerdotes e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Nós sabemos que na época, né, da monarquia, quem recebia as ordens de Deus? O rei, né? Então o rei, ele era ali uma autoridade, né? Os sacerdotes e os profetas, todos esses eram escolhidos por Deus para trazer ao povo, né, a palavra do Senhor, os mandamentos, e assim Deus usava pessoas escolhidas para obras especiais. Então, na época da monarquia, Deus designava o rei, né? Deus designava o sacerdote, aquele que falava com o Senhor, e o povo recebia o perdão dos pecados. Nós sabemos que Deus, assim, através do sacerdote, do sumo sacerdote, Deus, ele falava com o sumo sacerdote, né? Ele entrava ali nos Santos dos Santos, quando o sinete tocava, o povo sabia, entendia que a presença do Senhor estava sendo com ele ali, e quando ele saía, ele trazia, né? Podemos dizer assim, Deus, ele perdoava o pecado daquelas pessoas, e aquelas pessoas eram perdoadas. Então, nós temos aqui que nós vemos o seguinte, que não se desviaram do mandamento do rei aos sacerdotes e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Aí vamos para o capítulo 7, esse foi o 8:15. Agora vamos para o capítulo 7, como eu falei aqui, em 2 Crônicas 7, 15 e 16, que diz assim: E agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetualmente. Olha aí. Então, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar? Do templo, da igreja. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, a casa de adoração, a igreja, o templo, para que o meu nome esteja nela perpetualmente, né? Constantemente, para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, nós sabemos aqui, quando Deus aparece a Salomão, ele faz, pela segunda vez, Deus aparece a Salomão, ele faz promessas, né? Onde Deus ali desejava, né? Onde Davi desejou edificar um templo ao Senhor, não pôde, porque tinha suas mãos cheias de sangue, mas assim ele deixou a planta preparada e o seu filho Salomão desejou edificar um templo para o Senhor. Isso queria dizer que a presença do Senhor não estaria mais no tabernáculo, né? No tabernáculo móvel, né? Indo para lá e para cá. E agora a presença do Senhor está dentro do templo. A casa estava sendo edificada para que a presença do Senhor habitasse naquele lugar. Então, nós vemos aqui que o primeiro subtópico, ele fala sobre um ensino anti-institucional, né? Então, o que é o ensino anti-institucional que esses desigrejados querem trazer, né? Nós sabemos que tudo que é contra as doutrinas de uma instituição. Então, algo anti-institucional são pessoas que estão indo de encontro, são normas, são regras que vai de encontro àquela instituição, aquele tipo de instituição. Então, nós estamos falando aqui da instituição igreja, né? Das doutrinas da igreja, das dogmas. Então, todos aqueles que vão de encontro, né? Que vão contra, né? As normas, os estatutos estabelecidos pelos homens de Deus, pela igreja, eles estão praticando um ensino
anti-institucional. Nós temos que ter muito cuidado com esses tipos de igrejas, com esse tipo de pessoas que hoje em dia, esse mundo contemporâneo, né, podemos dizer assim, nessa teologia contemporânea, nesse evangelho contemporâneo de modernidade, nós sabemos que existem muitas doutrinas que estão fora da palavra do Senhor, né? Existem muitas teologias aí que vão de encontro à palavra. Nós sabemos que isso fere, né, as normas, os estatutos da igreja de Cristo, né? Então nós temos que ter muito cuidado com esses tipos de pessoas, né, que se dizem ser cristãos e muitas vezes querem implantar, né, o seu pensamento, o seu achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito. Não existe, amados, né? A palavra do Senhor não tem achismo. A palavra do Senhor, ela é a bússola. A palavra do Senhor é verdadeira, é inerrante, é infalível. Então, esse ensino anti-institucional são pessoas que trazem esse ensino contra as doutrinas da instituição chamada igreja. Segundo subtópico, o ensino anticlerical. O que significa esse ensino anticlerical? Quando vem a palavra anti, quer dizer que é o oposto, que é contra. Então, anti-institucional é contra a instituição, né? Então, anticlerical é algo que é contra, né, o clero da igreja, as dogmas, né? Então, nós vemos aqui que um ensino anticlerical é um movimento histórico que se dá, que se caracteriza, é um movimento histórico que se caracteriza por condenar a influência dominante de instituições religiosas. Então, o objetivo, o intuito desse ensino anticlerical é destruir, é distorcer, né? é condenar, né, a instituição religiosa, especialmente o clero da igreja. Olha aí, sua atividade denota uma crítica à instituição eclesiástica e à hierarquia da igreja. Então, esse ensino aí é totalmente contra a instituição eclesiástica da igreja e a hierarquia. São pessoas que não querem obedecer, que não querem seguir as normas, as diretrizes, né? Então nós vemos aqui, já dizia um ditado muito antigo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nós sabemos que em nossa vida ministerial, na nossa vida secular, sempre vai ter alguém, né, que vai ser superior a nós, né, que vai nos ordenar, nos dar diretrizes, e nós sabemos que esses tipos de pessoas, né, são pessoas que criam esses tipos de movimentos e querem até mesmo afetar, né, podemos dizer assim, querendo distorcer que a igreja não precisa de hierarquia, que a igreja não precisa ter pastor, né, que a igreja, que nós também que somos igreja, não precisamos de pastor, não precisamos ter uma igreja para congregar, né, não precisamos respeitar os obreiros da igreja. Então tudo isso vai de encontro à palavra do Senhor, né? Daqui a pouco a gente vai ver aqui uma concordância mostrando lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai falar sobre isso. Então, tudo isso são ensinos anticlerical, tá certo? Segundo tópico, a natureza da igreja neotestamentária. Quando nós falamos a respeito da natureza da igreja neotestamentária, o significado da palavra neotestamentária, neo quer dizer novo, testamentário vem de testamento, né? Ou testamentarium, que quer dizer testamento. Então, a natureza da igreja no Novo Testamento ou do Novo Testamento. Primeiro, a igreja tem que ser um organismo. Se a igreja não é um organismo, ela não vai ser uma organização. Então, o que é o organismo? É um organismo vivo.
O organismo vivo aqui representa o corpo de Cristo. É como eu falei aqui no início, como é que o corpo ele vai ter suas funções se ele não tiver a cabeça? Tudo isso faz parte da anatomia humana. O braço precisa do outro braço também. O corpo precisa do pé, da mão. O corpo precisa de tudo, de todos os órgãos. Por isso que o Senhor, quando nos fez, Ele nos fez de uma forma maravilhosa. Você pode ver quando uma pessoa precisa de uma doação de órgãos, ou às vezes faz transfusão, transferência de órgãos, doação, e também de membros. Nós sabemos o quanto aquelas pessoas não sofrem. Muitos têm a perna amputada, às vezes tem um braço amputado, acontece um acidente, alguma coisa, aquela pessoa vai sentir falta daquele membro. Então, bem assim a igreja. Imagine uma igreja que não tem ordenança, que não tem diretrizes, não tem, podemos dizer assim, não tem pastor, não tem os obreiros, não tem aquela comunhão. Então a igreja sim é um organismo vivo. Nós podemos ver aqui na lição, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e o 23, e a gente vai estar lendo, tá certo? Efésios 1, 22, 23, para a gente concluir aqui o nosso raciocínio. Efésios 1, 22 e 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja, que é o corpo, nós que somos o membro, que fazemos parte desse corpo, temos que ter Cristo como cabeça. O corpo precisa da cabeça, e a cabeça é quem rege o corpo. O comando está no cérebro, que manda as funções para que o corpo ele venha exercer. Então, amados, aqui nós vemos que assim a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social, governamental, humana. Então a igreja precisa ser um organismo vivo. Segundo subtópico, a igreja como organização. Então nós vemos aqui que os desigrejados alegam pertencer a uma igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização. Função sem forma, igreja sem um mínimo de institucionalização. É o que nós falamos aqui anteriormente. Então, assim como um corpo humano, que é um organismo vivo, com tudo organizado, tem tudo no seu devido lugar, a igreja também possui organização. Então, nós sabemos que uma igreja sem organização, uma igreja precisa ser um organismo vivo. Organismo vivo quer dizer, ela é corpo de Cristo. Ela sabe que Cristo é o cabeça, que os membros do corpo são organizados, tudo no seu devido lugar. Então, a organização nada mais é que ato ou efeito de organizar-se, composição, estrutura regular das partes que se constituem um ser vivo. Então, é tudo uma organização. Então, é um ato ou efeito de organizar-se, composição, estrutura regular das partes que constituem um ser vivo. Então, isso aí é chamado de organização. Então, a igreja tem que ser um organismo vivo, mas também tem que ter organização. E terceiro e último tópico aqui, a importância e a necessidade da igreja. Qual é a importância da igreja? Primeiro, a igreja como família de Deus.
O que é família? Família é um conjunto de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Então a igreja em si é uma família. A igreja tem que ser uma família. Nós sabemos que primeiro Deus constituiu a família e depois constituiu a igreja. E a igreja é formada por várias famílias. Se não existisse as famílias, não existia igreja. Então primeiro Deus criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Criou a mulher também, né? Que veio de Adão, Eva. E assim, Deus institui a família. Né? Depois vem a sua prole, né? Os seus frutos. E a igreja hoje é constituída por várias famílias. Então a igreja precisa ser família como família de Deus, tá bom? Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. Segundo, a igreja tem que ter comando, direção e regras. Terceiro, não podemos ser igreja sem antes sermos família, como eu falei aqui. Então, primeiro nós temos que ser família, para depois ser igreja. Quarto, a igreja tem que ter irmandade, respeito e reconhecimento mútuo. O que é irmandade? É você respeitar o seu irmão, é você respeitar o seu próximo, é você respeitar as autoridades eclesiásticas da igreja, é você servir a igreja com amor, da mesma forma, ter aquela reciprocidade, o respeito, o reconhecimento mútuo. Eita, seu irmão é um auxiliar, eu sou um membro, né? Eu tenho que ter respeito ao auxiliar. Se eu sou um auxiliar, o irmão é diácono, eu tenho que ter respeito ao diácono. Se o irmão é diácono e o outro irmão é presbítero, eu tenho que respeitar o meu irmão que é presbítero. Se eu sou presbítero, meu irmão é evangelista, é pastor, eu tenho que respeitar o evangelista e o pastor da igreja, né? Se eu canto no departamento, eu tenho que respeitar a liderança do departamento, os meus coordenadores. Então a igreja é isso, amados. O crente que diz, eu faço como eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Eu faço para Jesus, não faço para o homem, né? Não obedeça ao homem. Você está totalmente errado. Você está pensando de uma forma errônea. Você precisa ter um particular com Deus, ler mais a Bíblia, ter mais intimidade com Deus e entender que a igreja é uma instituição séria. Né? A igreja é formada por pessoas sérias, por pessoas compromissadas por Deus. Né? Pessoas que foram designadas por Deus. Efésios capítulo 4, eu quero ler, versículo 11, vai nos dizer o seguinte. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então essas pessoas foram capacitadas e escolhidas por Deus para instruir e para aperfeiçoar os santos da igreja, né? A igreja em si, né? Os membros, os congregados, né? Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, essas pessoas são autoridades, né? Instituídas por Deus para ensinar, para conduzir o rebanho, né? Para conduzir o corpo. Olha aqui, a Bíblia fala novamente de corpo. Aí diz aqui, no versículo 3, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, o intuito de Cristo formar a igreja, nós sabemos que a igreja é um hospital. Nós chegamos doentes, nós chegamos enfermos, às vezes chegamos tristes, desanimados, e saímos de lá regozijados, cheios da presença do Senhor, fortalecido, né, na palavra, por pessoas que foram levantadas por Deus para instruir, para corrigir, para redarguir, para ensinar, para exortar a sua igreja, como andar na presença do Senhor. Então, finalizando aqui, o segundo subtópico diz assim, a igreja como testemunha da salvação. Então, primeiro, a igreja ela tem que ser família de Deus. Não haveria igreja se não houvesse família, pois a igreja é constituída por vários tipos de família, né? Então, Cristo é o cabeça, a igreja tem que ter comando, direção e regras, não podemos ser igreja sem antes sermos família, e por último, nós temos que ter irmandade, respeito e reconhecimento mútuo
daqueles que são levantados por Deus. E finalizando aqui a igreja como testemunho da salvação, primeiro, a igreja tem que proclamar a sua abundante graça. Então a igreja tem que proclamar, tem que pregar o evangelho e mostrar para esse mundo que Jesus Cristo, né, nos salvou mediante a sua graça, mediante o seu favor, mediante o favor imerecido. Ele nos alcançou através do seu amor. Segundo, a igreja tem que proclamar as virtudes de Cristo, né? As qualidades de Cristo. Glória a Deus. Né? O seu amor eterno, a sua bondade, a sua misericórdia. Pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus de maravilhas, é um Deus que cura, que salva, que liberta, que salva e que leva para o céu. Terceiro, nós temos que promover adoração, companheirismo e integração. Então, a igreja que não tem adoração, companheirismo e integração, como é que ela vai proclamar a salvação para o mundo? Como é que ela vai testemunhar de Cristo? Então, a igreja precisa sim ter adoração a Deus, companheirismo aos seus irmãos, ao seu próximo e integração, para que venha integrar aquelas pessoas que estão no mundo, né, precisando de Jesus. E por último, pregar a salvação. Essa é a missão muito importante da igreja. Né? A igreja não pode estar só dentro de quatro paredes. A igreja só se completa quando ela vai para o mundo e arrasta aquelas pessoas que estão no mundo, traz aquelas pessoas que estão no mundo para dentro da igreja. Então, por último aqui, temos que pregar a salvação. Temos que pregar uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem missionária, né? Fazendo o ID de Jesus, e assim a igreja estará completa. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Aqui apenas um resumo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você tem gostado dos nossos vídeos, curta, compartilhe, tá certo? E que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Pai do Senhor.